Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, João? Tudo calmo? Tudo calmo, edição 75, estamos quase a chegar a 100. Na lição 100. Haverá festa. Hoje temos aqui um tema que vem pela primeira vez no nosso podcast. Nós gostamos sempre quando temos temas novos, então. Mas antes de lá chegarmos, deixa eu mandar aqui um abraço à Amarelinha Hambúrgueres, os nossos patrocinadores, né? Eles estão localizados na Vila Alice e no Nova Vida. Vamos deixar os números aqui embaixo para vocês ligarem e testarem os hambúrgueres, para quem ainda não testou. Para quem já testou, podem encomendar outra vez. E um abraço também à Talkplay. A Talkplay é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Está disponível tanto na App Store como na Play Store. Então baixem e testem também. Tenho certeza que vão gostar. Sigam-nos nas redes sociais. Podcast _Pro Desporto para o Instagram e para o TikTok. Estamos também no Twitter ou X, como preferirem. Pro Desporto por lá. Já reativamos a nossa conta no Facebook. Então estamos como Pro Desporto no Facebook. E visitem o nosso site www.prodesporto.com, que lá tem artigos sobre desporto atualizado todos os dias. Subscrevam também o nosso canal no YouTube. Isto vai ficar cada vez mais maior. Subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Assim, sempre que tivermos conteúdo novo, vocês serão notificados. Acho que não me esqueci de nada. Não. Spotify, sim. Estamos no Spotify também. Todos os episódios que saem em versão vídeo, também tem a versão áudio no Spotify, então podem passar por lá e ouvirem. Bom, como eu disse, hoje temos aqui um tema novo. Vamos falar sobre triatlo. Eu, na verdade, sempre pronunciei isso mal. Eu dizia trialto. Então, ainda bem que tem aqui especialistas para me corrigirem hoje. Estamos aqui com o Carlos e com o Márcio, que vêm pela Nzila Extreme. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. Obrigado. Bom, como eu disse, vamos falar sobre essa nova modalidade. Nova modalidade aqui no nosso programa, mas é uma modalidade, e a estreia aqui é uma modalidade que já existe há anos, inclusive é olímpica. Então, queria primeiro que se apresentassem aqui, falassem um bocadinho da vossa experiência aqui nessa modalidade. Sim. Mais velhos primeiros. Boa noite aos dois, boa noite às pessoas que também estão-nos a ouvir. O meu nome é, e obrigada pelo convite também, muito obrigado. O meu nome é Carlos Gaião, e relativamente ao triatlo, e não trialto, relativamente ao triatlo, eu sou não muito, digamos, antigo nesta atividade. Iniciei há uns anos, diria há cerca de 10 anos, com as provas de corrida. Sei fazer umas provas de corrida, mas nada de competição muito séria. Mas cheguei a fazer provas de meia maratona há 10 anos atrás. E entretanto, há 5, 6 anos comecei a andar mais de bicicleta, também nada de provas e nada de muito profundo dentro dessa atividade. E depois surgiu que em 2022, através de alguns amigos que já praticavam de triatlo, portanto eu na altura fazia duatlo, que é bicicleta e corrida, que já praticavam triatlo e que andavam nas provas connosco, ficou-me aqui uma ideia de fazer então um triatlo. No meu caso em concreto tinha um problema, que era eu não sabia nadar. Assim fica mais difícil, né? Fica mais difícil fazer um triatlo sem saber nadar. Então, pronto, meti esse objetivo. Passado um ano, portanto, isto foi o resultado de uma prova que um grupo de amigos aqui que fazem triatlo em Angola, resultado da prova que fizeram em 2022 em Portugal, na prova do Ironman em Portugal.
em outubro, e eu decidi que, passado um ano, era interessante fazer uma prova daquele género. Já vamos falar um pouco mais sobre o Ironman, mas então o Ironman é uma organização mundial de triatlo, que faz provas em 50 países do mundo e com mais de 100 provas por ano. Mas já vamos falar mais à frente sobre isso. Okay. Entretanto, foi assim que eu comecei. Decidi que ia aprender a nadar com um dos nossos colegas que também faz triatlo. Tive 10 meses a aprender a nadar e a treinar até fazer o meu primeiro, no caso, Ironman, logo uma distância razoável, já bastante razoável. Portanto, esta é aqui a minha experiência pelo triatlo, isto até digamos, de 2020, outubro de 2023, e de lá para cá, sim, tenho já tentado evoluir e já atingi aí algumas metas pessoais que eram importantes. Vamos falar disso mais à frente, quando entrarmos só para falar do Ironman. Okay. Tá bem? Agora, o Carlos, quando começou a falar isso, tu fazes isso há pouco tempo, são uns 10 anos só. Uns 10 aninhos só. Sim, isto no sentido que não foi a vida toda que fui atleta, sim. Digamos assim. Portanto, e como eu sou mais velho, há 10 anos é pouco. Para mim, 10 anos é pouco. Faz sentido. A minha experiência é... Sempre fiz desporto a partir dos 12 anos, tentei fazer de tudo. Desde Kung Fu, sei lá, equitação, passei por tudo e mais alguma coisa, né? Basquetebol, futebol e todas essas coisas que aí enquanto desportos, né, que fazíamos na nossa meninice. E há um belo dia que estamos a jogar basquete e tem um amigo que vê um post de alguém que tinha ido às Filipinas, um grupo, né, de angolanos tinha ido às Filipinas e tinha feito o Ironman. E no final, tu vais identificar quem é, e no final assim que ela acaba a prova, faz uma dedicatória à mulher, então aquilo teve assim uma repercussão assim muito grande. Então ela olha para aquilo, e olha para mim, olha para aquilo, olha para mim e diz, bora desafiar-nos, vamos fazer também uma prova igual a essa. Eu disse, estás maluco? Porque estamos a falar de uma pessoa que tinha 2 vezes o meu peso, né? Eu atlético, não sei o quê e tal. Assim ele disse-me, eu e o outro amigo, vamos fazer o Ironman. Desafiamos-nos a fazer Ironman. Olhei para eles, estão em 2 vezes pior forma do que eu. Se eles vão, eu também vou. Então, bora. E então começamos a preparar mais ou menos em janeiro de 2024 para fazer um Ironman que era em outubro de 2024, em Portugal, em Cascais. Arranjamos um treinador, arranjamos uma bicicleta. Aliás, eu nem tinha bicicleta, começamos na bicicleta estática para ver se ganhamos endurance. Não é a mesma coisa, garanto que não é a mesma coisa. Começamos a treinar com bicicleta de montanha, andar de um lado para o outro e tal, até que começamos a levar a coisa mais a sério, né? Contratar mesmo um profissional como deve ser, começamos a estudar e depois isto não é bem aquilo que a gente estava a pensar, né? Mas como já tínhamos pago a inscrição, agora já não dá para desistir, né? Então, e até acabamos por ir a Cascais, né? Participar. E foi uma experiência engraçada que também vou contar mais à frente. Né? Então isto para dizer que estou nesta vida, né, de triatlon há cerca de um ano e meio, mas um ano e meio muito bem passado. 10 anos e... Um ano e meio. Não, mas 10 anos eu na corrida. Agora triatlo também só tem 2 e meio. Preparação para o triatlo. Foi a fase de preparação. É a rampa de lançamento. O Avelino, por acaso, pediu para fazer essa introdução, porque tal como o Avelino tinha dúvidas do nome, eu por acaso conhecia por causa dos Jogos Olímpicos, mas há muitas pessoas que não conhecem triatlo. Eu queria saber de vocês como é que é a comunidade aqui, né? Se há muitos participantes nas atividades, se há muitas atividades de triatlo organizadas aqui em Angola. Como é que está o movimento atualmente? Sim, inicialmente inicialmente estamos a falar há 5, 6 anos, havia uma equipa, a Tatu, que liderava aqui a organização das provas.
fez algumas provas durante alguns anos, 3, 4 provas por ano, sensivelmente. Mas entretanto, o ano passado não houve nenhuma atividade aqui em Angola e este ano já houve, em fevereiro, houve uma atividade de triatlo. Portanto, e nós, vendo aqui, nós praticantes, mais com outras ambições, até porque participamos em provas internacionais, sentimos a necessidade de ter aqui alguma atividade, e como o ano passado não houve, portanto este ano queremos começar a dinamizar aqui as provas de triatlo a nível nacional, nos vão também dando algumas skills para depois participar nas provas internacionais. Mas tem muita gente que, assim, sabemos que tem, pronto, os grupos de corrida hoje, há muitos, tem sempre pessoas a praticar, acho que desde a pandemia que isso teve um crescimento enorme. Tem o pessoal da natação e o pessoal do ciclismo, mas como atletas de triatlo em si, há muitos praticantes em Angola? Bem, é assim, a vantagem e a desvantagem do triatlo é que, como é composto por 3 modalidades, né? A natação, como disse bem, natação, a corrida e o ciclismo, acaba por ser possível os atletas de uma dada modalidade adaptarem-se. Okay. Né? Eu nado mais ou menos, ou nado bem, então é só pedalar e correr, não é bem só, né? Ou eu corro e tal, safo-me na água, não me afogo, então vou experimentar fazer triatlo, mas triatlo, propriamente dito, há poucas pessoas. Como eu e o Gaião, o tri mesmo, fazer mesmo, há poucas pessoas. Okay. Volta e meia conseguimos recrutar um ciclista, alguém que corre. É mais ciclistas e pessoal que nada, né? Sim. Pessoal que só corre é averso mesmo ao triatlo, né? Principalmente por causa da água, preferem ficar em terra firme. Mas temos sentido um crescimento constante e contínuo de interesse em relação às pessoas depois de experimentarem, né? E de verem e de verem os amigos a ficarem em forma, porque, querendo ou não, como o triatlo exige disciplina e consistência, a pessoa obrigatoriamente vai ficar em forma. Numa forma melhor, pelo menos, na que estava antes, né? Sem nenhuma loucura, sem nada de assim estratosférico, né? Então, nesse sentido, temos sentido que o triatlo em Angola está a crescer, né? Está a crescer. Tivemos, ganhamos por acaso não foi, mas por exemplo tivemos numa prova no Lubito, organizada pelo Clube de Triatlo Flamengo, que em Megala também tem, em coordenação com a FAN, que voltou, a Federação Angolana de Natação, que voltou para o Lubito, já não fazia provas em águas abertas, né, como chamam, que é no mar, no rio, etc. E conseguiram fazer uma prova em conjunto e houve uma aderência assim boa, né? Saíram 2 autocarros cheios daqui de Luanda, né? De pessoal que foi para lá competir, levaram as bicicletas, o pessoal da natação, foi toda a seleção de Angola esteve lá presente, então foi uma coisa assim bonita, né? Então tudo aquilo começa a levantar o bichinho, para o que é que não fazemos mais, se há massa crítica para fazer. E principalmente puxar pessoas de outras províncias também. Exatamente. Essa também é a ideia. Mas aqui, complementando o que o Márcio disse, a questão relativamente ao triatleta, se havia muita gente. A questão é que, para nós nos considerarmos um triatleta, é porque treinamos as 3 disciplinas regularmente. Portanto, e essa é a grande questão. Não é? Para se fazer as provas que nós fazemos, principalmente internacionalmente, um Ironman obriga a uma grande disciplina diariamente. Obriga a treinar as disciplinas, as 3, regularmente durante a semana. E isso exige muito tempo, existe muito foco, muita concentração. E aí, para as nossas provas que nós fazemos fora do país, é mais complicado ter um grupo grande de atletas. No entanto, somos entre 10 a 15 pessoas que fazemos essas provas internacionalmente, não todas sempre nas mesmas provas, mas umas 3, 4, 5 vão a uma prova, 2, 3, 4, 5 vão a outra prova, e no total devemos ser umas 10, 15 pessoas que fazem essas provas internacionalmente.
tem a ver este ponto com as distâncias, que já vamos explicar quais são. Neste caso, nas provas internacionais. Aqui em Angola fazemos umas distâncias mais pequenas e é esse também o sentido da nossa prova, da realização da nossa prova. Vamos colocar distâncias ligeiramente mais pequenas para tentar captar também algumas pessoas de outras modalidades e que depois mais facilmente conseguem entrar nesta do triatlo. Porque a questão é que fazer, por exemplo, uma prova de 1h30 a correr não é o mesmo que fazermos uma prova de triatlo com a duração de 1h30. A nível de preparação é completamente diferente. Portanto, uma pessoa que consegue correr durante 1h30 pode não conseguir fazer um triatlo durante 1h30, porque o corpo tem de estar treinado com outros músculos, com outros movimentos, e então, digamos, triatletas puros que treinam regularmente é mais difícil neste momento de termos. Temos estas, talvez 10, 15 pessoas regularmente. Mas estamos a tentar buscar com esta prova, esse é o nosso sentido também, ir buscar atletas de outras provas, de outras disciplinas, não é? Que com distâncias mais pequenas consigam incluir mais facilmente este triatlo nas suas atividades. Sim, eu tenho só uma curiosidade, é que o triatlo é uma modalidade olímpica. Aqui nós não temos uma federação de triatlo. Sim. Onde é que vocês estão associados? Há pouco falou da Federação de Natação, que organizou uma prova que envolvia o triatlo, mas vocês enquadram-se na natação? Em que federação é que vocês estão enquadrados ou têm maior afinidade? Os triatletas ou nós particularmente? Os triatletas. Okay, não. Neste momento não existe ainda a Federação Angolana de Triatlo, mas há essa pretensão por parte do Ministério da Juventude e dos Esportes, na pessoa da diretora nacional, que precisamente nessa prova do Lubito, ele é do Lubito e gostou muito naturalmente de receber a prova na sua terra natal, mas lançou também o repto de por que não associarem-se, porque para ter uma federação tem que ter as suas associações. As associações têm que ter os clubes de triatlo, né? E, pelo menos que eu saiba, clubes de triatlo em Angola, eu só conheço 2 de triatlo. Só conheço 2, que é a Tatu e o Flamengo no Lubito, né? Mas há essa pretensão, até porque é uma modalidade olímpica. Nós temos a nossa população extremamente jovem. Então, por que não termos um atleta olímpico angolano de triatlo, né? Temos bons nadadores, já temos pessoal que corre. A parte da bicicleta está a evoluir. Há só a dificuldade por causa da própria bicicleta em si, né? Que não é barata. Né? E é um bocado mais difícil de desenvolver, mas já temos bons atletas que fazem boas provas internacionalmente e tudo. Nos clubes que fazem boas provas internacionais de ciclismo. Então, por que não desenvolver e termos um atleta internacional federado, com apoio da Federação, com apoio do Ministério da Juventude e dos Esportes? Há esse repto. Né? Talvez seja as páginas dos próximos capítulos, quem sabe? É que por aí caminhamos. Né? Depois de começarmos a ter provas regulares, as pessoas começarem a ganhar bichinhos, porque, infelizmente, nem só da área de água que nós vivemos, né? Tem que haver patrocínios, né? Porque para desenvolver uma federação não é com meios próprios, tem que ser algo com fins não lucrativos, tem que ser virado à política, tem que ser inclusivo. Então nem todo mundo está predisposto a ter tempo e paciência para o desenvolvimento de uma federação, associação e o associativismo clubístico, né? Mas é um sonho que também partilhamos, né? Enquanto angolanos. Em ter uma federação e várias associações, haver competições regulares, federadas, com classificações para o Mundial, classificações para os Jogos Olímpicos, preparar atletas com preparadores físicos e treinadores de triatlo, não é treinadores de natação, não, treinadores de triatlo mesmo, para atletas para ir ao Ironman, representar Angola. Por que não?
assim. Não, eu ia dizer, o Carlos há pouco tempo falou sobre as distâncias curtas que vão ter as provas, e eu ia dizer que faz sentido, porque se tu estás a tentar chamar pessoas para um evento, eu que socorro, por exemplo, nunca nadei, vou olhar para ali, tenho que, tenho que nadar 5 km, tipo, então acho que acaba por ser um chamariz muito bom, essa ideia. E já agora, já que estamos a falar sobre o evento, já explicaram aqui como é que surgiu a ideia, né? O que eu queria saber é a quem que se destina esse evento. Eu ia começar por então explicar relativamente à distância olímpica, dos Jogos Olímpicos. Eu diria essa bitola, não é? Há essa referência, que é um desporto, vai aos Jogos Olímpicos, então há mesmo uma das distâncias do triatlo, é mesmo a distância olímpica, que inclui 1500 metros a nadar, 40 km de bicicleta, 10 km a correr. Portanto, eu diria que esta distância é a distância base, porque é a distância precisamente olímpica. Eu falei 2 km de natação, não exagerei. Então essa é a premissa inicial, é a distância olímpica, né? E a partir daí vamos tendo distâncias, digamos, menores, por norma sempre metade destas distâncias, e também depois vamos ter distâncias maiores, por norma, o dobro. Vai sempre subindo para o dobro cada vez mais. Okay? Então, nós aqui na nossa prova vamos ter precisamente a distância olímpica de triatlo, que inclui as medidas que eu já disse. Depois vamos ter um nível abaixo, que vai ser sensivelmente metade destas distâncias. E tem o nome de sprint. Então vai ser 750 metros a nadar, depois de bicicleta 20 km e a correr 5 km. Tá? Portanto, já fica um pouco mais acessível, digamos assim. Tá? Para também puxar mais pessoas de outras modalidades, vamos ter uma prova que inclui as distâncias a percorrer por 3 pessoas, ou seja, vamos fazer estafetas, vamos dar a oportunidade de cada uma das pessoas fazer só uma das provas. E aí, mais uma vez, no sentido de puxar outros atletas de cada uma das especialidades também para o triatlo. Isso seria por equipa? Sim, é uma equipa de 3 pessoas, em que, imaginem, alguém que corre, basta ter um amigo que anda de bicicleta, um amigo que nada, e fazem uma equipa de 3 pessoas, e temos aí uma prova de estafetas de triatlo. Essa é interessante. Muito interessante. Essa é a parte principal que vai, também entendemos que vai puxar mais pessoas, porque cada um faz a sua especialidade. Certo. E por norma tem alguma competitividade precisamente por causa disso, porque cada uma das pessoas vai tentar encontrar também um especialista em cada uma das áreas, e depois os resultados são competitivos. Queres completar? Falta... Não, diria só que aí uma modalidade que também vamos incluir. Já agora, a prova chama-se Nzil Extreme, né? Como podem ver. Né? E estamos a planear para ser no dia 27 de julho. E para além do sprint, né? Que é a versão mais curta, é um sprint, mas não um sprint tão rápido, né? Para assim dizer. E do Olímpico temos o duatlon dentro do triatlon, mas as pessoas pensam, mas é duatlon, é triatlon? Não, mas é um duatlon porque são 2 modalidades, mas tem que ser feito em 3 etapas. Daí ser um duatlon dentro de um triatlon, em que a pessoa corre, pedala e depois volta a correr. Ok? E para também puxar as pessoas, porque as pessoas têm muito medo de água e de nadar no mar, incluímos também o duatlon, numa vertente também mais curta, em que serão 5 km a correr, depois 20 km de bicicleta e depois 2,5 km a correr outra vez.
Mas a versão oficial são 10 km a correr, 40 km de bicicleta e depois 5 km a correr outra vez. Né? Mas vimos que seria um bocado penoso, né? Então não valeria a pena. Então, já agora, não sei se já tem isso e se podem partilhar já o trajeto. como Onde é que vai ser a parte de natação e tudo mais? isso já temos que ter. temos que ter já, né? Porque infelizmente é a parte principal, a parte essencial quando se organiza esse tipo de provas, porque faz toda a diferença, né? O local de eleição, que é o local onde todo mundo treina, é a ilha, sem dúvidas, né? E ao mesmo tempo, como queremos que seja algo inclusivo, que todo mundo participe, que todo mundo possa ver, nada melhor do que fazer como se fosse um circuito fechado. O melhor circuito para fazer isso é a ilha de Luanda, né? A ilha de Luanda, em termos de perímetro, né, ir e vir, tem 10 km de distância, né, da Arena Bay até ao ponto final, né, ir e vir, dá sensivelmente 10 km. Então a ideia é fazer voltas, né, até o ponto final, até cumprir a distância em termos de bicicleta, em termos de corrida, um bocadinho menos, né, um bocadinho antes, até mais ou menos o naval, né, Sim. voltar. E a natação à frente da Arena Bay, ok? Com boias a marcarem o circuito, cada um faz a sua distância. Quem fizer 750 metros faz uma volta, né? Quem tem que fazer 1500 faz 4 voltas. Quatro voltas. Ou duas voltas. Peço desculpa. São 4 boias. Sim, faz duas voltas, né? E assim ao menos torna-se algo inclusivo, familiar, podem levar a família, os patrocinadores vão ter lá as tendas, torna-se algo assim bonito, porque querendo ou não é um evento que não dura menos de 3-4 horas, né? Então temos que entreter o pessoal, né? Senão às tantas, não estou a ver ninguém, lá veio um. Não. Então, sendo na ilha, é possível ver pessoas constantemente a passar, né? Né? E apoiar o seu familiar, outra coisa qualquer, não sei o que e tal. Ou até encorajar, olha, ele também está, então também o próximo vou estar lá. Cadê essa ideia? Não, falou da ilha e principalmente para a parte da natação. Como é que está a parte de segurança que as pessoas ficam preocupadas? Como é que vocês montaram um esquema de segurança para o evento? Nós, principalmente por causa da água, para as pessoas não terem medo, né? As pessoas não vão nadar livremente sem apoios. Há internacionalmente uma normativa que diz que em esse tipo de competições de provas abertas não deve faltar auxílio a alguém que esteja a nadar a menos de 50 metros de distância. Ou seja, tem que haver sempre um auxílio, um socorro, ou alguém que possa prestar salva-vidas, né? Salva-vidas, mas neste caso não vamos ter salva-vidas. Vamos ter caiaques, vamos ter pranchas, tipo pranchas de surf, né? E vamos ter barcos. Ok? A prestarem assistência, eles não vão estar lá sozinhos, né? E sempre com essa métrica de a pelo menos 50 metros de distância tem que estar sempre alguém para fazer o socorrismo. Vamos ter as ambulâncias, caso de quedas, caso de pessoas que se sintam mal, porque nem às vezes, mas em todas as provas que eu já participei, amadores, né? Há sempre alguém, e não estou a falar só de triatlon, estou a falar tanto de ciclismo, né, que já participei, e também com as provas da corrida, né? As provas que têm sido organizadas aí pelas empresas, tenho visto pessoas que pensam que estão bem, mas não estão, se passam mal, desmaiam, caem em corrida. Vi uma pessoa numa das provas, não vou dizer para não pensarem que por causa da prova, mas estava mesmo muito quente naquele dia, e começou a correr e pôs na cabeça, não, eu vou, e as tantas. Chega na nova marginal para fazer o retorno, ele não fez o retorno, foi a pé, a correr. Foi em frente e bateu numa cantina. A sério, né? Por falta de domínio e de autoconhecimento. Então, por isso temos que ter sempre
em cada um dos estágios, socorro à mão, né, por assim dizer. A prestação de serviço à mão. Não, antes de avançar, como falou-se da prova, para falar agora e também no final, inscrições, como é que as pessoas podem... Ok. Atualmente as inscrições estão na plataforma ticket.ao. Acho que está bem identificável, né? O flyer que está lá, se errarem, é possível. Os ingressos estão entre 5 e os 10 mil kwanzas, em que a lógica é, conforme as distâncias, quanto maior as distâncias, maior o preço do ingresso, também por uma questão de lógica. Quanto maior a distância, mais logística vamos precisar para assegurar a segurança, a nutrição, a alimentação, as bebidas. Temos que ter pontos de assistências aos atletas, né? Para não passarem mal, para não estarem a correr também com a garrafa na mão. Né? Eu já experimentei uma vez, mas fiquei com uma dor que vocês nem imaginam. Erros do principiante. Pontos de assistência, todo mundo vai receber medalha, né? que agora o Sal tem uma febre agora com as medalhas, mas apesar do nosso espírito não ser esse espírito mesmo de superação, de desafio, a participação, conhecer os seus limites, é um bocado disso, mas pronto, mas vai ter mesmo medalhas. Que mais? Basicamente é isso, sim. Basicamente é isso. Eu ia perguntar o que é que... Pronto, vai ser a vossa primeira vez a organizar um evento desse género. Eu ia perguntar o que é que torna o Unzilla Extreme diferente dos outros eventos, mas já vi que já falou aqui da parte das medalhas, já falou da modalidade de estafeta. Não sei se há mais alguma coisa que queiram mencionar nesse aspecto. Eu ia dizer é que esta prova, e é a primeira prova, como acabou de dizer, vai beber um pouco da nossa experiência também internacional. Portanto, porque como nós também tivemos poucos eventos de triatlo aqui em Luanda, relativamente poucos, nós que temos experiência internacional e de entidades que, só para terem uma ideia, em Portugal, na maior prova tem 5 mil participantes. Uma prova com 5 mil pessoas é muito difícil de gerir, e as coisas têm de estar organizadas. E nós bebemos dessa experiência quando vamos lá como atletas, logicamente, mas é esse conhecimento e essa experiência que queremos tentar trazer para aqui. Como em tudo na vida, vai ser a primeira experiência. Vamos tentar fazer coisas novas, e depois vamos também querer saber o retorno de cada um dos atletas para tentar melhorar para a próxima vez. Com certeza vai haver coisas que se conseguem melhorar. E é esse o nosso objetivo, é realizar uma prova o melhor que conseguirmos com a experiência que temos do exterior, e depois continuar sempre a melhorar. Acrescentando ao que o Carlos Ganha disse, uma coisa que queremos trazer para aqui, para esta prova, é um bocado a educação ambiental. Okay? Que vemos lá fora, já vimos atletas a serem penalizados por, depois de beberem água, tirarem a garrafa para fora da zona. Tem uma zona onde eles podem tirar o lixo, né? Serem desclassificados para tirarem o lixo fora da... Mas estou a falar de profissionais mesmo, não é... pessoas de renome de tarimba mundial, né? Campeões, recordistas e etc., terem que voltar atrás porque tirarem o lixo para fora. Não, porque são mesmo desclassificados. Então, queremos também trazer um bocadinho isso, né? Vamos utilizar a ilha, mas é para deixar a ilha tão limpa quanto estava, ou mais limpa ainda do que estava, né? Há essa preocupação ambiental em relação à sustentabilidade, passar em termos de valores, né? Para o meio. Nós somos angolanos, ninguém gosta de lixo, ninguém gosta de estar num sítio que não esteja bem. Então, também passar um bocado essa cultura. Eu ia voltar àquela que falei da federação e isso. Não há uma federação de triatlo, mas vocês conhecem os atletas que
praticam isso. Há algum ranking, vou dizer, extra-oficial? Porque, imagina, vocês terão agora a competição e há sempre aquela competição interna. Bom, eu vou ter os melhores tempos, vou superar o tempo do evento passado. Vocês têm algum registro dos melhores tempos aqui feito por angolanos? Bem, um registro oficial não temos, né? Nesse sentido mais formal, digamos assim. Agora, eu, por exemplo, tenho os meus tempos das minhas provas. No caso do Ironman, das provas do Ironman, há um dos nossos colegas que começou assim a fazer uma lista das nossas participações, dos locais, das datas e dos tempos de cada um, até para no futuro, quando formos realizar essas provas, também termos algum termo comparativo, porque essas provas do Ironman são em diferentes pontos do planeta e cada uma tem as suas características. Também não podemos comparar diretamente uma prova com outra prova, porque vou só tentar dizer duas variantes que influenciam muito. Uma é a temperatura no dia da prova, tem uma influência muito grande no desempenho desportivo, e outra, por exemplo, na bicicleta, é o acumulado que fazemos em metros, digamos, a subir. Há uma grande diferença, há provas com 500, 600 metros de acumulado e há outras provas com 1000, 1100, 1200 de acumulado. Portanto, são provas totalmente diferentes a nível de desempenho e de tempos que podemos alcançar. Não é totalmente linear, que se numa prova fazemos este tempo, noutra prova, no outro lado, fazemos também o mesmo tempo. Elas têm características diferentes. Já agora, uma dúvida que surgiu, falou das bicicletas agora. Não sei se lá fora também fazem isso, mas pronto, é uma dúvida que surgiu agora. Vocês têm como, e não sei se irão fazer isso, como controlar as bicicletas? Porque, pronto... Não haver alterações, né? Sim, para não haver alterações, as mafiadas, como dizem. Acho que não percebi. Não, sim, eu percebi. Não, o que se faz, e mais uma vez, desculpa insistir, mas é mesmo essa experiência e dentro dessa pergunta que queremos trazer para cá. Normalmente nas provas de Ironman, a entrega da bicicleta faz no dia anterior à prova. Porque as provas começam muito cedo, começam às 7 da manhã, então entregamos a bicicleta no dia anterior, normalmente a partir das 17 horas, temos ali uma slot de 2 horas, 3 horas para entregar a bicicleta. Nesse momento, a entidade organizativa confirma que a bicicleta, pelo menos os travões estão a funcionar, que trava e que a pessoa tem um capacete que, obviamente, para utilizar. Portanto, é algo assim muito genérico, porque depois, relativamente a esses, há alguma alteração que se coloca na bicicleta, não é controlada dessa forma. Digamos, a bicicleta, cada um vai utilizar a sua normal, depois com alguns melhoramentos, mas digamos que não há, a não ser que seja um motor que esteja lá dentro, não há muitos melhoramentos que possam ser considerados alterações que não devem ser feitas. Mas entrando mais um pouco dentro das bicicletas, normalmente também as bicicletas para o Ironman, que é uma distância grande, são bicicletas de contrarrelógio. Portanto, são umas bicicletas um bocadinho diferentes da bicicleta normal, porque tem de ter ali, por um lado, uma maior aerodinâmica, porque as distâncias são grandes, e depois, por outro lado, também alguma capacidade de transportar, por exemplo, líquidos que vão alimentar também, apesar de serem líquidos, têm alguns produtos dentro que vão alimentar o atleta durante a distância. E então tem de ter uma capacidade de armazenamento maior do que uma bicicleta tradicional. Portanto, aqui essa regra internacional, no nosso caso, aqui pode ser um pouquinho ultrapassada, porque as distâncias são menores e não há tanta necessidade de termos tanto armazenamento ao mesmo tempo na bicicleta. Então, inclusivamente, vamos permitir bicicletas de BTT, aquelas bicicletas de todo o terreno, portanto, mais uma vez, para abrir também a toda a gente, alguém que não tenha mesmo uma bicicleta muito especial,
pode participar, é mesmo essa a ideia, incluir todos na prova. Quem precisar, vou alugar a minha. Tem uma. Anda parada, mas vou já retomar isso. Não, porque eu, na altura da pandemia, comprei uma bicicleta e por acaso usava muito, dava muito jeito. Também as estradas estavam vazias e tudo mais. Agora já não me sinto, vou dizer, seguro a pedalar pelas ruas. Não sei se calhar é mesmo uma cena minha, mas o fato de ver muitos carros a passar, então preferi recuar um bocadinho. Mas vou retomar. Devias aí competir, tem ali. Vai faltar a parte de natação. Não, tem o duo. Tem o duo. Tem esta feta. E esta feta, Olha. sim. Estamos a tentar que ninguém tenha desculpa. Desculpa, não há, dificilmente. Essa é boa. Mas agora uso óculos, não posso. Dificilmente haverão Eu, desculpas. quanto ao evento, acho que tranquilo. Não sei se tens mais alguma questão associada ou se quiserem adicionar algum detalhe que tenhamos deixado passar quanto ao evento, estão à vontade para partilhar. Pronto, vamos ter a Polícia Nacional envolvida, né? Vamos ter Proteção Civil e Bombeiros, INEMA, Ministério da Juventude e Desportos, está completamente dentro, por causa do sonho que tem da Federação. Certo. Os Patrocinadores ainda São sempre poucos, mas são sempre nunca poucos. chega. Então, às vezes, o divulgar até prejudica. Não, já estão bem, não precisa. Então, ainda precisa, então, por favor, patrocinadores. Sim, abertos completamente. Estamos completamente abertos a patrocínios. Ainda vão a tempo. É só em julho, não junho. Dia 27 de julho. Estamos a sensivelmente um mês do evento. Porque pode-se pensar que com quanto mais patrocínio tivermos, melhor qualidade conseguimos entregar. Exatamente. Okay? Podemos mesmo. Temos os contactos, temos tudo para se houvesse mesmo capital para fazer uma prova igual lá de fora. Sem tirar nem pôr, com colheita de imagens, fotografias, drones, acompanhamento em tempo real, ou seja, podemos ir tão longe quanto queiramos, só depende mesmo dos patrocinadores. Então, quanto mais houverem, por favor, estamos abertos. Para lançar do repto. Mas agora, só para fechar aqui, qual é a visão a longo prazo que vocês têm do crescimento da modalidade em Angola? Eu ia aproveitar essa pergunta para falar um bocadinho aqui do Ironman, como dissemos ao início. É mesmo esse o nosso sonho, digamos assim, lá mais para a frente. Então, o Ironman é uma entidade internacional, como eu disse, que faz provas de triatlo. A distância mínima que tem, há duas distâncias, e a distância mínima é o dobro da distância que acabámos de dizer há pouco, do Olímpico. Então, a prova que se chama Ironman 70.3, que é o half, que é metade da distância do Ironman Full, são 1900 metros a nadar, depois 90 km de bicicleta e a seguir 21 km a correr. Uma meia maratona. Portanto, tudo em contínuo, sem parar. Para termos uma ordem de ideias das distâncias, os 1900 metros, que são praticamente 2 km, só para terem uma ideia, a marginal toda tem 2,5 km, portanto é quase nadar a marginal desde o Porto até à entrada da ilha, aproximadamente. Depois é agarrar a bicicleta aí no Porto, ir até Catete e voltar, mais ou menos também, aproximadamente, dá 100 km, são 90 km, e depois do Porto correr até ao ponto final, na ilha, e voltar. Dá 21 km também. Falar assim é mais assustador. Prefiro ficar com os números. Exatamente, essa é mesmo a ideia a transmitir, é que é uma prova difícil de realizar e que já obriga a uma preparação consistente
ao longo de vários meses. Como para mim, no meu primeiro demorou 10 meses, para eles também 10 meses. Portanto, isto 10 meses todos os dias a treinar. Depois, a seguir a este, ainda há o full, o Ironman o full. São o dobro destas distâncias. E aí ainda é mais complicado de fazer. Portanto, são 3,8 km a nadar, 180 de bicicleta, a ir daqui 42. Ao Dondo. É nadar 4 km praticamente, ir daqui ao Dondo de bicicleta e depois correr em cima disso uma maratona, 42 km. Uau. Portanto, são provas que demoram facilmente 12 horas, 11, 12, 13 horas. E só para terem uma ideia, para se fazer uma prova destas, temos de ter pelo menos um ano de treino diário, no mínimo. Isso sem parar. Sem parar. 12 horas sem parar. 12, 13 horas. Normalmente as provas começam às 7 da manhã, como eu disse, e terminam já noite dentro. Há provas que terminam, há atletas que terminam às 22, 23 horas. Portanto, temos um máximo de 18 horas para fazer essa prova. Isso é muito difícil. Isso para pensar nesse nosso futuro. Nós estamos aqui a começar agora, ainda somos uns bebés, digamos assim, mas a ideia era tentar fazer uma prova, pelo menos, de um Alpha Ironman, que já agora vai ser precisamente aquilo que eu vou fazer nesse mesmo dia 27. Portanto, eu só para puxar aqui um pouco atrás, a data de 27 de julho está ligada à minha preparação, porque, como eu disse ao início, eu tenho há um ano atrás, há 8 meses atrás, eu atingi uma meta pessoal, que no caso foi estar apurado para o campeonato do mundo do Alpha Ironman, no caso do Ironman 70.3. Portanto, eu sou o segundo angolano a conseguir essa distinção, já houve um primeiro. Há cerca de 10 anos eu sou a segunda pessoa a estar presente no campeonato do mundo do Ironman, que é uma prova que se realiza uma vez por ano, resultado dos apuramentos em todas as provas que se realizam durante um ano nas provas da Ironman. Portanto, e por causa disso eu vou estar presente no Campeonato do Mundo, que vai ser em Marbella, Espanha, no dia 9 de novembro, e eu precisava de uma carga de treino semelhante, cerca de 3 meses e meio, 4 meses no máximo antes da prova. E calha precisamente aqui neste 27 de julho, e que eu vou fazer um Ironman Luanda Experience, para também, para aqueles que estão a começar nestas distâncias mais pequenas, tentarem perceber o que é fazer uma prova maior com as distâncias maiores. Ou seja, enquanto os outros vão fazer a outra, eu vou começar um pouco mais cedo, porque a minha prova vai demorar sensivelmente 6 horas, e eu vou começar um pouco mais cedo na natação, depois tenho aproximadamente 3 horas de bicicleta e depois mais quase 2 horas a correr. Então vou tentar fazer as contas para acabar quando eles também tiverem a acabar. Okay. Vai ser essa a experiência. Sim, para meter um pouquinho essa no seguimento da pergunta, né? Para meter ali sim. à frente, que quem está a começar sabe que há ali um outro nível a seguir, que também, se estiver interessado, pode atingir. É incentivo tremendo. E voltando um bocado atrás na vossa pergunta em relação à divisão, né, que temos para o triatlon aqui em Angola, né? Nós temos mais de 1000 km de costa, né? Temos bom tempo o ano todo, literalmente o ano todo. As pessoas não acreditam, mas nós temos bom tempo o ano todo. Quando eu fui fazer a prova Cascais, era fim de verão, né, outubro, né, já quase entrar aí o outono, mas a água estava a 16, 17 graus. Nós aqui, mesmo no Cacimbo, eu aqui nem ponho o fato para entrar na água, né? Temos estado a treinar. Sábado vamos treinar outra vez, fazer 1 quilómetro aí de treino, mas não temos a necessidade de pôr fato. Aliás, às vezes até nos obrigamos a pôr fato só para acostumar-se. Para não perder o hábito, porque é ligeiramente diferente. Então,
tendo esse bom tempo durante o ano todo, tendo 1000 e tal quilómetros de costa, por que não sonhar em trazer um Ironman oficial para aqui, para Angola, né? Crescer tanto ao ponto de investir ou trazer a organização para cá e organizarem também o Ironman para cá. Melhoraria a nossa economia, melhoraria o turismo, melhoraria a visibilidade que a Angola tem para os negócios, para tudo e mais alguma coisa. Por que não? Né? E nós temos aqui um venue, temos aqui a nossa ilha e Marginais, que faz digamos, uma fotografia muito, muito bonita, conforme nós vemos internacionalmente. E deixem-me dizer-lhes que aqui, puxando também nesta ideia de captação desta entidade, que é internacionalmente reconhecida, em África, e estamos a falar aqui mais na parte sul de África, visto que também existe uma prova em Marrocos, mas em África só existe, neste momento, este ano, 3 provas na África do Sul. Mossel Bay, Port Elizabeth e Durban. E eu já participei em 2 provas lá, e este ano, por exemplo, precisamente no início de agosto, esta minha carga de treino deveria ser feita no outro país que há 3 anos também começou a ter o Ironman presente, que era no Ruanda. Mas até fruto da instabilidade que aconteceu nos últimos meses, este ano não vão realizar a prova. Portanto, nós felizmente estamos estáveis há bastantes anos e temos aqui uma premissa que eu acho que é bastante confortável como alternativa à África do Sul, futuramente, eu diria num médio prazo, aqui com esta nossa experiência, tentarmos justificar depois crescer nesse sentido. Ok, perfeito. Vamos esperar que as coisas corram bem. Bom, Carlos e Márcio, muito obrigado pela vossa presença. Acho que foi esclarecedor. Né? As pessoas conseguiram perceber o que é que realmente vai acontecer e o que é a modalidade. E pronto, estamos antes de fechar, já só pedi que repetissem onde é que estão disponíveis os bilhetes. Okay. Os bilhetes, mais uma vez, os bilhetes estão disponíveis no ticket.ao. Não fiquem tímidos, podem se inscrever à vontade, vão estar as condições todas garantidas. Aliás, eu até digo mais, se não houver condições de segurança, nós não vamos fazer a prova. Né? Então, podem ir com confiança, é suposto ser uma prova para se divertirem, para experimentarem mesmo, ganharem gostinho a coisa e assim catapultar o triatlo em Angola. Só dar uma chega que o difícil não é o dia da prova, o difícil é a jornada para o dia da prova, né? A disciplina, a consistência, o ter que acordar cedo para treinar, ter que conjugar com família, ter que conjugar com trabalho, ter que conjugar se estás mal disposto, não estás mal disposto, não podes adoecer, não te podes lesionar. Por exemplo, o Gaião tinha feito uma estatística há algum tempo, né, em relação ao tempo dele de treino, num ano, ele tinha o dobro de treinos versus o número de anos de dias no calendário, né, para verem o nível de disciplina que é preciso para atingir o nível que ele chegou e conseguir classificar-se para o Mundial. Então, o interessante é a jornada. E apesar de ser um desporto mais ou menos individual, não vamos sozinhos, né? Há a partilha de experiência e a família também é um alicerce fundamental para que possa acontecer, porque senão não se consegue mesmo. E tem a particularidade de ter a prova por equipa, estafeta, então quem socorre já tem ali vai para lá. Eu estou a ver um sorriso na casa dele. Então os outros dois, quem são? Não, ele conhece alguém que corre muito bem, já estou a ver. Okay. E podes convidar, se a Lia estiver aqui. Isso é batota. Isso é batota. Não excluíram profissionais. Então. Sim, no regulamento não há nada que diz isso. Então isso ali, acho que vão ganhar. Pensem bem. Estão formalmente convidados. Se eu não atrapalhando.
Já agora, nas próximas semanas, à medida que vão aparecendo dúvidas, nós vamos populando as páginas, né? O Instagram, que é um Zilla Extreme. A nossa página também oficial mesmo de www.zillaextreme.com, em relação às perguntas frequentes que as pessoas fazem, né? Como por exemplo, já nos perguntaram se a organização vai dar fatos, se a organização vai dar bicicletas, se podem levar qualquer tipo de bicicleta, se é um modelo específico. Então todas essas dúvidas vão estar lá esclarecidas, para que não haja assim muitas dúvidas. Não vamos fazer um regulamento assim muito restritivo, muito pesado, né? Mas também vai estar lá na página, vamos divulgar também nas redes sociais nas próximas semanas. Okay. Nós também vamos pôr aqui embaixo para as pessoas acessarem fácil. Tá bom? Bom, obrigado mais uma vez. Estamos aqui, estamos abertos sempre que precisarem, só darem um toque. O Avelino vai participar. Encontramos daqui a um mês. Eu vou estar lá, isso é o mais importante. Vamos estar lá. Tá bom. Então, ao pessoal que está lá em casa, muito obrigado por nos ter acompanhado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_Prodesporto, Instagram e TikTok. Prodesporto apenas por Twitter ou X. Estamos também no Facebook, no Spotify também. E subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. E não esqueçam de aceder ao nosso site, www.prodesporto.com. Mais alguma coisa? Não, fechado. Tá bom, estamos juntos, até a próxima. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faíta que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifana são mais a tua praia, não haia, manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers da melhor qualidade, conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.